Então, antes de mais nada, eu quero agradecer muito, porque esse canal, se vocês forem olhar, ele já tem um tempo, mas eu tava parada com ele. Acho que eu fiquei uns 2 ou 3 anos parada. E recomecei esse mês, esse ano de 2026, em janeiro, no dia 1º de janeiro, eu retomei com o canal, com uma outra abordagem, uma abordagem um pouco diferente, né? Focando a escuta, o bem-estar, o combate à solidão, porque agora eu atuo como personal friend. Então eu tinha colocado uma meta de terminar esse mês com 500 seguidores. E eu consegui, nós já passamos de 500, o mês nem terminou ainda. E eu quero agradecer a quem me segue, a quem já me segue. E se você não me segue, por favor, me siga, né? Porque a gente precisa de mais de 1000 para poder monetizar. Me siga, dê um like aí, compartilhe esse conteúdo. É óbvio, se você gostar do meu conteúdo, é claro, tá? Então, eu quero agradecer, eu quero comemorar esses 500 seguidores, essa meta, né? Que eu consegui, essa primeira meta que eu consegui bater. E eu tô muito feliz com isso. Bom, mas o vídeo de hoje, eu vou começar com a seguinte afirmação. Abrir o seu relacionamento não vai salvar o seu casamento. Então, essa série que eu tô começando hoje, toda sexta-feira eu vou procurar fazer um vídeo onde eu trago uma experiência de vida pessoal, algo pela qual eu passei. Embora todos os meus vídeos aqui, eu sempre dou uma pincelada, né, de coisas que eu vivenciei. Mas essa série de hoje, de sexta-feira, eu vou trazer sempre uma experiência que eu tenha vivido para agregar as nossas vidas, para a gente estar discutindo aqui. E eu resolvi trazer esse tema hoje, por quê? Porque eu tenho visto nas redes sociais muita desinformação sobre relacionamento aberto, sobre não monogamia. Essa semana eu vi muito. Então, embora não monogamia seja um assunto que já vem sendo discutido há algum tempo, infelizmente ainda existe muito mito em cima disso. Muita confusão, muito pensamento, desinformação mesmo. As pessoas não procuram saber o que é. As pessoas pegam aquelas informações superficiais e tiram as suas conclusões. Então, como eu já vivi um relacionamento não monogâmico, eu já tive um relacionamento não monogâmico durante 5 anos, eu resolvi trazer um pouco da minha experiência e o que foi bom, o que não foi bom, no que a gente acertou, no que não acertou. Gente, primeiro, né, que eu acredito que nem todo mundo que esteja me assistindo seja não monogâmico ou sabe o que é a não monogamia. A não monogamia é um estilo de vida, é um posicionamento político, onde você contesta a estrutura monogâmica. Monogamia é essa estrutura em que nós vivemos. A nossa sociedade, ela é uma sociedade monogâmica. O que é isso? Desde que a gente nasce, a gente cresce, as pessoas dizem pra gente, nos educam, dizendo que o único formato, nos apresentam, né? O único formato de relacionamento que existe é a monogamia. Então a gente é apresentado ao longo da nossa vida a monogamia o tempo todo. E a gente acaba criando essa crença de que essa é a única maneira que a gente tem de se relacionar e que a gente tem de ser feliz. Então a gente cresce pensando, não, eu tenho que conhecer alguém, tenho que me apaixonar, eu tenho que casar, criar uma família. Então, todo esse pensamento, todas essas crenças não são naturais. Não existe comprovação científica de que o ser humano é um animal monogâmico. Existem espécies monogâmicas, mas o ser humano não existe comprovação. A monogamia, ela é uma construção social. Ela foi construída e foi inserida dentro da nossa cultura, das nossas crenças, e a gente educa as outras pessoas apresentando esse formato. Na monogamia, você precisa se relacionar com apenas uma pessoa, por isso monogamia, né? Mono vem de gamia, é casamento. E você vai prometer exclusividade àquela pessoa. Então você tem uma exclusividade
sexual e afetiva com aquela pessoa. Inclusive, isso é assunto para outro vídeo, que inclusive um dos vídeos que eu pensei em fazer hoje é esse. A monogamia, ela pode, tá, alimentar a solidão. Porque à medida que você só se relaciona com uma pessoa, dependendo do seu tipo de relacionamento, você fica podada. Você não é livre para se relacionar, você não tem abertura para se relacionar com outras pessoas. E eu não digo sexual, afetivamente, não. Se relacionar em relação à amizade, à família mesmo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, a não monogamia, ela contesta essa estrutura. O não monogâmico, ele não é contra a pessoa que tem um casamento monogâmico, nada disso. A não monogamia, ela contesta a estrutura monogâmica e não os monogâmicos, que isso fique bem claro, ok? Isso fique bem claro. Contesta essa imposição da gente ter que aceitar e se relacionar só desta forma. Então, é isso que a gente vem reivindicando. Outras formas relacionais, outras formas de amar, que possam ser diferentes da monogamia. E a monogamia é uma maneira de se relacionar. E é aí que entra a confusão. Então, voltando à afirmação que eu fiz, por que abrir o seu casamento, né? Ter um relacionamento aberto, não vai salvar o seu casamento? Porque, gente, primeiro, para você cresceu, tá sendo alimentado por filmes de Hollywood, por princesas da Disney, por músicas românticas, né? Você cresceu sendo alimentado, então a sua mente está lotada desse tipo de valor. Você acredita na monogamia, você acredita no amor. Para desconstruir isso, não é de uma hora para outra. Para você ser não monogâmico ou vivenciar um relacionamento não monogâmico, você precisa desconstruir todas essas coisas. Ou, pelo menos, estar disposto a fazer isso. E qual é o erro quando o casal abre o relacionamento? Geralmente, o que na maioria das vezes acontece, o casal está insatisfeito com a relação deles, eles não transam mais, eles... né, já não é mais a mesma coisa, porque com o tempo a paixão ela realmente abaixa, né, e fica o amor que se construiu, mas aí o casal acha que já não é a mesma coisa, ele fala, vamos abrir nosso relacionamento, vamos dar uma esquentada, né, vamos dar uma inovada. Obviamente isso não vai dar certo. Não vai, gente. Se relacionar é muito complexo. Você lidar com outra pessoa, com outras pessoas, é complexo demais. Então, vamos abrir. Aí você não está disposto a estudar o que é não monogamia, não está disposto a sentar para dialogar com o seu parceiro, acha que, vou sair com as minhas amigas, vou sair com um carinha ali que eu conheci, e tô indo, e largo o cara lá sentado, ou o homem faz isso com a mulher. Gente, isso é certo que não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, uma das coisas que eu aprendi no meu relacionamento que eu vivi nesses 5 anos. Antes de mais nada, eu vou dizer o seguinte, eu tive vários relacionamentos monogâmicos. Eu fui casada durante 15 anos num casamento monogâmico. E só que, na verdade, na minha essência, eu nunca fui monogâmica. Eu sempre questionei a monogamia. Mas eu segui aqueles passos porque era o único formato que tinham me apresentado. E eu fui seguindo o fluxo, como todo mundo. Depois que eu me divorciei, eu comecei a me perceber e a perceber ao meu redor, a olhar, né, ter uma outra visão do meio em que eu estava. E com o tempo eu fui amadurecendo essa ideia. Depois do meu casamento eu tive um relacionamento monogâmico ainda, e quando esse relacionamento acabou, eu falei, olha, eu vou viver o que eu acredito que é o certo. E foi aí que eu comecei a estudar. Nessa minha desconstrução, eu conhecia a não monogamia, isso há 10 anos atrás. Quando eu conheci essa pessoa com a qual eu vivenciei, tive essa experiência de 5 anos, eu já era não monogâmica. Eu já havia me desconstruído na teoria, eu não tinha a prática, mas na teoria eu já tinha me desconstruído, eu já sabia o que era.
Eu já sabia, eu já combatia a monogamia, eu já sabia dos malefícios da monogamia. Porque, gente, o que é a monogamia? A monogamia, ela é um braço do patriarcado, né? O livro, todo mundo que quer abrir relacionamento, que quer ser não monogâmico, precisa ler um livro, que é do Friedrich Engels, de 1804, que chama A História da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ali Engels explica por que somos monogâmicos. Claro que existem outras abordagens de outros filósofos, mas essa abordagem dele é a mais cirúrgica e é a mais lógica que eu acho, né? Ou seja, somos monogâmicos porque os homens precisavam, né? No patriarcado, cabe aos homens trazerem o alimento para casa. Isso sabemos que hoje em dia a mulher trabalha, mas lá, né, nos primórdios houve essa divisão de trabalho. Como a mulher engravidava muito, cabia a ela trabalhar com os cuidados da casa, cuidar das coisas da horta, por exemplo, e o homem ia caçar, né? Isso por uma questão física mesmo. Só que naquela época o homem não tinha certeza de quem era o filho, porque não existia teste de DNA, né? E naquela época as relações sexuais eram livres, as crianças pertenciam à tribo. E quando o homem começou, né, a plantar, virou agricultor, e aí começou a propriedade privada, existia a propriedade particular, para quem ia deixar a preocupação dos homens, para quem vou deixar minha herança, para quem vou deixar minha propriedade, apareceu na cabeça dele. E aí acharam por bem, a única maneira de saber de quem eram os filhos daquele homem era se casando, era submetendo a mulher, né, ao poder daquele homem. Aí surge o patriarcado, a propriedade privada, a família, surge daí, e a monogamia. Então aquela mulher passa a ser exclusiva daquele homem, porque se ela só tem relações sexuais com ele, os filhos, obviamente, são dele e a herança dele ficarão para esses filhos. Eu fiz um breve resumo, né, rapidamente, do que Engels pensa. Então é isso. Esse tipo de cultura, de estrutura, ela foi passada de geração para geração e chegou até nós hoje. E nós, não monogâmicos, combatemos isso. Voltando aqui. Bom, então todos que querem ser não monogâmicos, que optam por esse tipo de relacionamento, que querem abrir o casamento, precisa começar, pelo menos, Carla, eu não sei nada disso, então não posso. Não é que você não pode abrir o seu relacionamento, mas é bom que você comece a ler sobre a monogamia, a não monogamia, os benefícios, os malefícios, obras clássicas como essa, porque, gente, ser não monogâmico não é simplesmente sair por aí tendo um monte de parceiro. O não monogâmico, ele tem um posicionamento político, como eu já falei. Então você pode estar solteiro, como eu estou só, não estou me relacionando com ninguém. Então você deixou de ser não monogâmica? Não, eu continuo sendo não monogâmica. Só que eu não, por quê? Porque eu continuo combatendo a monogamia, mas eu não me relaciono com ninguém. Então, voltando aqui, um dos erros, né, que as pessoas cometem é esse. É entrar nesse tipo de relacionamento sem conhecer, sem saber o que é, sem se desconstruir, ou pelo menos sem começar a se desconstruir. E um dos erros que eu cometi, antes de eu falar do erro que eu cometi, esse relacionamento que eu tive foi o melhor deles. Eu tive vários relacionamentos monogâmicos, como eu disse, e só tive esse não monogâmico. E essa experiência que eu tive foi o melhor relacionamento que eu tive foi esse. Por quê? Porque eu me sentia livre. Porque eu não precisava pisar em ovos para falar com outra pessoa. Porque eu podia falar a verdade. Porque eu podia ser transparente. Porque eu não precisava esconder nada. Então, eu me sentia totalmente livre nesse tipo de relacionamento. Tanto que quando esse relacionamento, né, nós dois nos afastamos, hoje para mim é difícil eu me relacionar com outras pessoas, porque a régua ficou lá em cima, né? Então é complicado para mim, por exemplo, me relacionar com um homem, principalmente um homem, que seja monogâmico. Então, mais um dos erros que eu cometi foi que quando esse rapaz veio conviver comigo, ele quis, né,
vir morar na mesma casa que eu, e a gente se dava bem, e a gente tentou, né, e conseguiu ficar um tempo juntos, mas ele é monogâmico. Ele não é não monogâmico, ele é monogâmico. Eu expliquei pra ele que é uma das coisas que a gente precisa fazer, é ser bem claro pro outro. Então eu já comecei esse relacionamento sendo não monogâmico. Meu relacionamento ele não foi aberto, ele já começou dentro da não monogamia. Quando ele demonstrou interesse em vir ter um relacionamento mais sério comigo, eu fui e conversei com ele. Eu falei, olha, eu sou assim, assim, assim. Eu sou não monogâmica, a não monogamia é isso. E naquele momento ele ficou um pouco assustado assim, mas ele achou, depois ele me contou, que ele achou que aquilo não era sério, que aquilo era balela. E ele falou pra mim, não, eu quero tentar, eu gosto de experimentar coisas novas. Só que ele era monogâmico, ele é monogâmico. E ele tentou. Ele foi bem no tentar, até foi por um tempo. Só que é muito complicado, porque a pessoa não buscou estudar, não buscou se aprofundar, não buscou se desconstruir. Então, se você não quer se desconstruir, o seu relacionamento, o seu casamento aberto também não vai dar certo. Então, um dos erros que a gente comete ou pode cometer é esse, de começar a ser, você sendo não monogâmico, começar a se relacionar com um monogâmico. Ou então abrir um relacionamento onde os dois são monogâmicos, sem procurar entender o que é a não monogamia. Então, esse foi um dos erros que eu cometi. Porque, gente, quando você tem um problema dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento monogâmico, existe uma diferença entre vínculo emocional e vínculo relacional. Então, quando você tem um problema com o seu marido, com o seu namorado, você está tendo um problema de vínculo emocional. Nem sempre o problema é de vínculo relacional. E aí você quer mudar o tipo de relacionamento para resolver o seu problema emocional. Não vai resolver. O seu problema emocional você vai resolver como? Com diálogo, terapia. Então, independente de você optar pela monogamia ou pela não monogamia, entre o casal deve haver diálogo, transparência, sinceridade. Senão não vai dar certo, não vai dar certo de jeito nenhum. Nem um, nem o outro. Então, se você quer abrir o seu relacionamento, acha legal, tá questionando a monogamia realmente, você quer abrir o seu relacionamento não porque você tá com um problema de vínculo emocional, você quer abrir porque você mudou a sua cabeça por alguma coisa que você viu, começou a ler como eu, e aí começou a questionar a monogamia e quer abrir por isso? Ok. Agora, não abra o seu relacionamento se o seu problema é emocional. Primeiro resolva o seu problema emocional com o seu parceiro, para depois então pensar em abrir essa relação, ok? Então esse é um dos erros que as pessoas cometem, porque aí faz tudo errado, abre o relacionamento de uma forma errada, sem saber nada, sem entender. Um outro ponto importante também, converse com pessoas que são não monogâmicas, né? Tente saber das experiências daquela pessoa, daquelas vivências, porque, gente, tem gente que vai falar assim, então, você viveu esse relacionamento não monogâmico que não deu certo. Gente, o que é dar certo, o que é não dar certo? Eu tive vários monogâmicos que também, então, não deram certo. O relacionamento, ele dá certo enquanto ele existe. Enquanto ele existiu, durante os 5 anos, ele deu muito certo. Eu aprendi muito, ele também aprendeu muito, eu cresci muito emocionalmente, mas chegou um momento, acredito eu, pelo fato dele ser monogâmico, ele não conseguiu se desconstruir e aquilo começou a ficar muito pesado para ele. E aí a gente resolveu não conviver mais junto, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa está num relacionamento não monogâmico ou um relacionamento aberto, mas ela é monogâmica, ela ainda tem muitas crenças monogâmicas na cabeça, ela está muito mergulhada na monogamia ainda e não tem a pretensão de se desconstruir, como eu disse, procurando saber, fazendo leitura, ela comete uma série de erros. Ela acaba sendo irresponsável efetivamente, porque dentro da não monogamia, o diálogo, ele é muito mais presente do que na monogamia, ele precisa existir com muito mais frequência. Então, por exemplo, se você não gosta de TDR, vai ser difícil para você ser não monogâmico, porque o diálogo, ele é muito frequente, é diário. Quase que diário. Muito diálogo e muita responsabilidade afetiva.
Nós temos que ter responsabilidade afetiva com o outro, porque como a gente lida, porque embora a gente seja não monogâmico, a gente é de uma cultura monogâmica. Então, por exemplo, eu sinto ciúme às vezes, né? A pessoa que, o ciúme, ele existe dentro dos relacionamentos não monogâmicos, só que a diferença é que a gente precisa aprender a lidar com ele. Então, muitas vezes a gente vai ver o nosso parceiro com alguém e determinadas pessoas vai bater aquele ciúme. Então, isso aí tem que ser o quê? Avaliado por mim, conversado, colocado. Então, o diálogo, ele é bem frequente. O outro, ele tem que ter isso em mente, ele tem que ter responsabilidade afetiva. Então, quando a pessoa não desconstruiu a monogamia e vive nesse relacionamento, ela quer viver na prática, ela quer viver no oba-oba, mas ela acaba sendo irresponsável afetivamente. Ela acaba não levando a coisa muito a sério. E aí começam os problemas, né? Então, 2 outros erros eu não cometeria. Eu já falei da questão de me envolver com uma pessoa monogâmica que não está disposta a se desconstruir, é um erro. O segundo erro é, dentro desses relacionamentos, acaba havendo muita disputa, competição mesmo. Então, por exemplo, 2 pessoas que abrem um relacionamento, mas não estão se desconstruindo, o que vai acontecer? Quando uma arrumar um date, a outra vai ficar igual uma louca querendo arrumar um date também. Existem casais que começam a competir, quem é que tem mais date, quem é que tem mais afeto, quem é que sai mais, quem é que transa mais, quem é que tá apaixonado. E isso não é bom, isso não tem nada a ver. É muito normal um dos parceiros terem 3, 4 afetos e o outro não ter afeto nenhum, só se relacionar com ele. E tá tudo bem. O que interessa é que todo mundo esteja confortável, é que todo mundo esteja feliz de verdade, porque senão acaba sendo até uma relação abusiva. Então essa competição não é saudável e essa competição acaba também minando e destruindo a relação. Essa caça, né? Eu sou não monogâmica, então eu tenho que ficar aqui no aplicativo de relacionamento e tenho que sair com 100 pessoas, com 5 pessoas, porque senão eu não sou não monogâmica. Não tem nada a ver, não monogamia não é quantidade de parceiro. Não monogamia é esse questionamento da estrutura. As coisas acontecem. Então, uma das coisas que pecamos no nosso relacionamento foi isso, né? Eu já havia entendido isso, mas ele não conseguia entender isso. Achava que tinha que ter vários parceiros para poder caracterizar que era não monogâmico. E o terceiro e último ponto é me envolver muito com os metamores. É um outro erro também. As pessoas são diferentes, então tem gente que dependendo do processo, né, do nível de desconstrução, ok, se relaciona muito, muito bem com os metamores. O que é metamor? São os parceiros do seu parceiro. Então, eu tenho lá meu marido tem 3 namoradas, então as namoradas dele são meus metamores, ok? Isso que é metamor. Então, Carla, o meu relacionamento, no caso do meu relacionamento especificamente, o meu envolvimento, né, me envolver muito, saber muito, me envolver muito no relacionamento dele com as outras meninas, também não foi legal para mim. Né? Eu digo que isso de repente foi um motivo principal de terminado de vez a relação, porque me trazia muitas informações, às vezes queria que eu me relacionasse também, e as coisas não acontecem assim. Relacionamento, afinidade, tem que acontecer de forma natural. Não é porque sua mulher, né, seu parceiro, seu marido está se relacionando com uma outra pessoa que você é obrigada a conhecer essa pessoa, que essa pessoa é obrigada, que você é obrigada a fazer parte, conviver com essa pessoa, que você é obrigada a sair com eles dois. Nada disso. Os relacionamentos são individuais. As parcerias, elas têm que ser construídas de forma individual. 2 a 2. Se acontecer, né, dos 3 se apaixonarem, dos 4, ok. Mas isso tem que ser algo natural e não procurado, não forçado, senão acaba destruindo todos esses vínculos, ok? Então é isso, são esses 3 pontos que eu queria falar que eu faria diferente num novo relacionamento como esse que eu vivi, né? Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: dentro da não monogamia, a não monogamia é um termo guarda-chuva. Existem vários formatos, ok? O relacionamento aberto, por exemplo, que é o tema desse vídeo, é um dos formatos. É quando um casal primário, né, que chama,
eles abrem a relação para terem relacionamentos sexuais fora daquela relação, tá? Isso é o relacionamento aberto, que muitos não monogâmicos nem concordam que isso seja não monogamia. Existe o swing, existe a poligamia, existem várias maneiras. O importante é que você esteja feliz naquele relacionamento que você escolheu viver e que todos que estejam envolvidos com você, a sua rede, você seja transparente, que todos saibam o que está acontecendo, o que está rolando e estejam de acordo, né? Então, assim, no processo, o nível mais, assim, vamos dizer, de liberdade, né? Assim, com todas as aspas, que tem é o anarquista relacional, né? Então, esse relacionamento que eu vivia era uma anarquia relacional. Eu sou anarquista relacional, eu acredito que os relacionamentos são totalmente livres, que eu posso me relacionar com quem eu quiser, tanto sexualmente quanto afetivamente, ok? Então, mas eu só queria trazer para vocês esses novos formatos, né? De uma maneira também informativa. Espero ter aqui diluído algum tipo de dúvida. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, comentar, podem colocar no comentário que a gente vai discutir isso, vai refletir sobre. Pode entrar aí na comunidade e falar também. E eu tô aqui para esclarecer qualquer dúvida aí que por acaso surgir. E eu espero que tenha ajudado aí na dúvida que você tenha. E monogamia, relacionamento aberto, anarquia relacional, poligamia, existem vários formatos e eu espero que você pense sobre isso, reflita e escolha aquele que melhor lhe couber, sempre com muita responsabilidade e sabendo o que você está fazendo. Beijo no coração de todos.